Olá, gente. Eu resolvi falar hoje sobre esse assunto, solidão e solitude. Se alguém disser que nunca sofreu de solidão, a gente tem que duvidar, porque todos nós, em algum momento da vida, sentimos sim a solidão. E solidão é um sofrimento ocasionado pelo sentimento de desconexão, né? Mesmo que eu esteja cercada de pessoas, eu acredito que eu não, eu estou sozinha ali. Aquelas pessoas não me dizem nada, não me agregam em nada, então eu me sinto só. E a solitude é o desfrutar da sua própria companhia, que pode ser algo aprendido, né? Eu posso optar por trocar minha solidão pela minha solitude. Só que muita gente não acredita nisso. Dá ênfase à solidão. Acredita que não tem como sair da solidão. E eu vou hoje trazer para vocês alguns caminhos que a gente pode tentar para sair da solidão. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecermos que nós estamos vivendo uma solidão, que nós estamos sofrendo com isso, que nós estamos nos deprimindo em função da nossa solidão. Então, nós precisamos sim buscar uma ajuda, buscar coisas para fazer que substituam aquela solidão por um prazer, por algum objetivo, buscar vínculos de qualidade. Ah, eu tenho poucos amigos. Gente, não importa que vocês tenham poucos amigos. O importante, deixa eu abrir a minha janela aqui. O importante é ter vínculos de qualidade. O que é um vínculo de qualidade? Pessoas que dão prazer de conversar, que nos somam alguma coisa na vida, que agregam na nossa vida. É aquele papo cabeça, né? Que a gente leva horas conversando, que é prazeroso, que nos alegra e que a gente termina de bater aquele papo e a gente sai leve, a gente sai tranquilo, né? E não precisa ser com um grupo de amigos. Eu lembro uma vez quando eu ainda morava em Porto Alegre, eu fui assistir na Casa de Cultura do Mário Quintana um filme sobre Raul Seixas. Eu era apaixonada pelo Raul Seixas. E quando terminou o filme, e eu fiquei olhando o nome dos artistas, a senhora do meu lado também ficou, e aí nós começamos a conversar. Saímos dali, tomamos um café, eu não sei quem ela era, não sei o nome dela, e ela não sabe o meu e não sabe quem eu sou. Mas foi muito legal, foi um momento assim de muito prazer, de muita gratidão. Então, a gente tem também que se oportunizar momentos para que a gente possa sair da solidão. Participar de grupos de corrida, grupos de caminhada, grupos de bordado, grupos de igreja, grupo de leitura. Participem, se envolvam, ao invés de ficar em casa sofrendo, reclamando, porque meu filho não me visita, minha filha não me visita, meus netos não me procuram, ninguém fala comigo, ache coisas para você fazer, né? Que lhe deem prazer, que você goste. Mas eu não tenho prazer de nada. Então, será que na hora de buscar uma ajuda e ver se você não está com uma ponta de depressão, um quadro de depressão, há quanto tempo você não tem prazer de nada, né? É se permitir e não ter vergonha, gente, de dizer que você sofre de solidão, que você tem depressão. Por quê? Porque nós somos humanos. Então isso pode acontecer conosco. Não tem problema nenhum, não é vergonha.
As pessoas acham que é vergonha. Ai, não, eu sou fraca. Não, não somos fracos, somos humanos, né? E quem quiser nos julgar, bom, aí é problema da pessoa. Nós não temos como controlar o outro, nós temos como controlar a nós. Então, não precisem ficar com vergonha de dizer que sofre de solidão, que sofre de depressão, que sofre de ansiedade, porque isso é uma coisa do humano, né? Cuide da sua saúde física. As pessoas ficam em casa na solidão, se deprimem, não buscam ajuda, não vão no médico. Gente, boas horas de sono é fundamental, alimentação equilibrada é fundamental, a atividade física é importantíssimo. Por quê? Porque nós liberamos o hormônio da endorfina e um neurotransmissor da dopamina, que os dois estão relacionados à sensação de prazer. Então, busque uma atividade física, faça. Não, eu não gosto de academia, eu não gosto de pilates, eu não gosto. Tudo bem, mas faça em casa, mas faça alguma coisa. Isso é muito legal também. Ter propósitos na sua vida. Vocês têm propósito na vida de vocês? Qual é o propósito de vocês? Né? Quando a gente tem propósito, quando a gente tem objetivos, é muito bom, gente. Porque a gente ocupa a cabeça, a gente tem que pensar, a gente tem que ler, a gente tem que aprender algo novo, a gente cuida de alguém. Isso é muito importante, né? A gente também poder se doar. Eu, por exemplo, agora resolvi voltar a estudar psicologia financeira, psicologia econômica. Comecei então um curso de certificação na PUC do Rio Grande do Sul sobre finanças comportamentais, porque é um assunto que está muito em voga devido ao alto índice de endividamento. E a gente sabe que o endividamento não se dá porque a pessoa é irresponsável e inconsequente, mas existem questões emocionais, existem questões psicológicas, existem questões neurológicas, existem questões de crenças, aquelas crenças que a gente ouviu os nossos pais falar, né? Quando nós éramos crianças, o dinheiro é sujo, chega e lava a mão. Então, se ele é sujo, eu quero me ver livre. E a gente não vai se dando conta, né? E aí a gente precisa mudar isso, mudar essas crenças. Então, o meu propósito agora é voltar a estudar essa área, que é uma área que eu gosto bastante, mas jamais deixar minha clínica, porque eu adoro ser psicóloga clínica, sou especialista nessa área, né? E também sugiro que vocês, quem sofre de uma solidão, que está desencadeando um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, busque uma terapia, gente. Não precisa sofrer por isso. Ou tente trocar, no processo terapêutico é possível fazer essa mudança de trocar a solidão pela solitude. Mas, Anísio, como é que eu vou trocar solidão por solitude, né? Gente, é apreciar o momento do silêncio. Que coisa boa quando a gente pode ficar totalmente no silêncio, né? Então, a gente consegue conectar consigo, a gente consegue relaxar, a gente consegue descansar realmente. Isso pode também, a gente pode aproveitar esse silêncio para ler, para escrever, para fazer uma meditação. A gente pode escolher o que a gente quer fazer nesse momento de silêncio. Caminhar, fazer atividade física em contato com a natureza, isso nos ajuda muito, gente. Fazer atividade física, ficar ali só fazendo exercício respiratório, sentado embaixo de uma árvore, num banco, perto de uma planta. Faça seu exercício respiratório, puxe o ar pelo diafragma em 4 tempos,
Segura 5, solta em 6. Né? A inspiração é menos tempo que a expiração. E você vai ver o quanto você vai se sentir bem fazendo isso. Cultivar hobbies que tragam prazer a vocês. Esse Isso é muito bom. O que eu gosto de fazer? Qual é o meu hobby? Ai, Anice, não tem nem tempo para pensar nisso. Eu estou vendo aqui que a Geralda diz: eu tenho muito serviço, mas tira um tempinho para ti. Nós somos os mais importantes. Então a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa praticar a autocompaixão, né? Deixando as críticas em relação a nós de lado e nos aceitarmos como somos, né? Agora as pessoas muitas vezes elas se preocupam, não, eu tenho que cuidar o fulano, eu tenho que cuidar o ciclano e não se cuida. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar, a gente precisa gostar de si. Isso é fundamental. Então, ter autocompaixão, parar de se criticar. Ah, mas a fulana, a minha mãe dizia que eu era uma destrambelhada. Isso era a percepção da tua mãe. Eu não sei nem o que é o destrambelhada, mas era a percepção dela. E a gente respeita, porque era a percepção dela. Mas, oi, Eroni, que tem o Eroni, um amigo meu que está dando oi aqui. Então, assim, ó, é importante que a gente possa ter esse cuidado de olhar para si, de se aceitar, de se cuidar, de se amar, né? Porque hoje o que a gente vê muito é a falta de amor, gente. Vocês veem, como é que vocês estão vendo as relações, como é que vocês estão vendo essa questão de amizades, né? Eu ouço muito dizer, Anícias, hoje é cada um no seu quadrado. E isso não é da pandemia, gente, porque eu já ouvia dizer antes da pandemia. Tanto que eu brincava na pandemia, eu dizia assim, tá, antes vocês era cada um no seu quadrado, agora que tem que ser cada um no seu quadrado, vocês querem aglomerar. Vamos nos entender, né? Então, assim, a gente tem que entender que o nosso humor, o nosso bem-estar, ele não depende do outro, ele depende apenas de nós, da forma como nós nos acolhemos, como nós nos tratamos, como nós nos olhamos, né? Eu posso ficar aqui choramingando, sofrendo, fazendo um inferno da minha vida, porque eu estou sozinha aqui em Ilhéus. Mas eu posso curtir Ilhéus, aproveitar as coisas boas que ele tem, porque toda cidade tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, e eu posso curtir e me dar bem nisso. Então, gente, como é que vocês querem viver? Como é que vocês estão vivendo? Ah, mas é muito fácil. Não, gente, não é muito fácil, porque nós, terapeutas, somos iguais a vocês. Temos preocupações, temos medos, temos inseguranças, temos momentos de tristeza, de angústia, de dor, de ansiedade. Isso tudo faz parte da nossa vida, porque nós somos humanos antes de ser psicólogos. Então, gente, vamos lá, vamos dar um jeito de nos livrarmos dessas amarras que impedem que a gente cresça, que a gente evolua como ser, que nos deixam ali presos, sozinhos, sofrendo por causa da solidão. Não, troca essa solidão por solitude. Eu não consigo fazer. Eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, né? Me manda um e-mail, me diz o que está acontecendo. A gente bate um papo. Mas não fique nesse sofrimento desnecessário, porque isso é desnecessário. E se alguém tiver alguma pergunta para falar, me mandar, quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa,
né? Então, assim, gente, é importante que a gente consiga separar o que que eu quero para minha vida, como é que eu quero a minha vida. Ah, mas as coisas não acontecem como deveriam acontecer. A neurociência diz que acontece. E eu sou prova viva de que isso acontece. Por quê? Eu queria morar no Nordeste, mas eu tinha consultório em Porto Alegre, eu tinha minha clientela toda era Porto Alegre, né? E atendi alguns pacientes no exterior, online. E veio a pandemia, eu vim morar no Nordeste, já estou há 5 anos aqui, e aquilo que eu queria, que eu sempre falava, deu certo. Aí eu queria mudar de apartamento aqui, porque eu queria um apartamento mais compacto. Tive um acidente do meu dedo, amputei a ponta do dedo e resolvi que eu ia mudar. E vim para o apartamento que eu queria, compacto, né? Então, aquilo que eu falo, por isso que a gente diz, presta atenção no que tu fala, no que tu pensa, porque aquilo que eu falo se concretiza. Eu tenho que entender isso, mas não é de um dia para o outro. Por quê? Porque eu tenho que formar uma nova via neural, né? E essa nova via neural, eu tenho que formar novos neurotransmissores, eu tenho que formar novas sinapses e fortalecendo essa nova via neural com aquilo que eu quero e enfraquecendo com a antiga via neural, que dizia, não, tu não consegue, tu não pode. Então, isso demanda tempo. A gente tem que ter paciência, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar, né? Mas muita gente desiste no caminho. Seria bom dar dicas para aquelas pessoas que sentem a depressão de domingo, seja por estarem sozinhas, por antecipar o sofrimento da segunda-feira. Comecei a live falando sobre, para quem chegou também depois, falando sobre solidão e solitude, a diferença que existe nisso, né? A solidão é aquela sensação de estar sozinha quando eu estou cercada de outras pessoas. E a solitude é o prazer de estar comigo, né? De cultivar. Então, as sugestões dadas, eu vou reforçá-las, é reconhecer o sofrimento, aceitar que está vivendo uma solidão, que está vivendo uma depressão, uma ansiedade ocasionada pela solidão, porque não, a família não procura, porque não tem amigos, por N razões. Mas vá fazer algo. Vai num cinema sozinho, vai num teatro sozinho, você merece um bom restaurante, você merece fazer uma comida gostosa para você. Faça coisas que lhe deem prazer e que preencham o seu tempo. Buscar vínculos de qualidade, ou seja, aquelas pessoas que vale a pena a gente sentar e conversar, né? E que a gente fica horas, às vezes, conversando, não quer que termine aquele papo. Participar de grupos, grupo de corrida, grupo de caminhada, academia, livro, grupo de bordado, grupo de leitura, aulas de pintura, de trabalhos manuais, que você vai conhecer pessoas. Ah, mas são todas umas chatas. Ou viaja, né? Se eu estou achando que todo mundo não está legal, eu tenho que ver o que está acontecendo comigo, né? Porque às vezes eu vejo no outro que é meu. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Cuidar da saúde física, da alimentação, do sono, encontrar propósitos na vida, fazer coisas que lhe dão prazer, que você tem um objetivo, cuidar de uma pessoa, aprender algo novo, né? Mas eu não sei, eu sempre trabalhei com isso. Tá, mas agora tu pode trabalhar com outra coisa, né? Tu pode fazer diferente. Ah, mas eu não sei se eu quero, né? Bom, aí é um outro assunto, mas você pode fazer diferente. Você pode ter a vida que você quer, desde que você acredite nisso. E principalmente, acredite em você, no seu bem-estar,
Acredite na pessoa que você é e não comece a se desfazer. Ah, eu sou uma coitada, eu não entendo nada, eu sou burra, eu sou não sei o quê. Gente, se vocês acreditam que vocês são assim, como é que os outros vão pensar diferente de vocês? Alguém tem alguma coisa para pensar? Não, né? Então, comecem a semana refletindo sobre isso. Por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, para contemplar quem sofre de solidão, quem sofre, quem vive na solitude, fortalecer isso, incentivar as pessoas a aprenderem a viver sozinhas. Ai, mas eu não consigo viver sozinha. Mas a gente nasce sozinha e a gente morre sozinha. Então a gente tem que aprender sim a viver sozinha. Claro que tem momentos que a gente quer ter pessoas na nossa volta. E beleza, tá tudo certo. Mas vamos fazer diferente. Vamos procurar fazer as coisas de uma forma diferente, né? Fazer aquilo que me dá prazer. Buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar o médico, não estou legal, não estou dormindo bem, vai no médico, vê o que está acontecendo, né? Mulheres na menopausa, a insônia é muito comum, né? O nosso organismo muda todo, então é importante ter acompanhamento médico. Veja a tiroide. Ah, mas eu tomo antidepressivo e não funciona. Não funciona porque você pode ter um hipotiroidismo e aí não vai funcionar mesmo, né? Então você tem que tratar a tiroide e mais a depressão. Aí a medicação em conjunto vai lhe dar uma boa resposta. Então são coisas que a gente tem que estar sempre ligados. A minha proposta é uma vez por mês fazer uma live. Não costumo avisar, né? Porque pode ser que no dia que eu marquei eu não esteja afim, não esteja disposta, e aí eu vou ter que fazer por obrigação, e eu acho isso uma chatice. Então eu faço a minha live depois, porque quem quiser entra, quem não quiser não entra, e tá tudo certo, não, né? Não tem problema. Mas é a minha forma de trabalhar com essa questão de live. Eu não gosto de me sentir presa, tá? A questão de as pessoas sofrerem por antecipação da segunda-feira. Gente, segunda-feira é um dia maravilhoso, começou a semana, bora lá, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer a roda girar, vamos fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Ai, que saco, segunda-feira. Olha o pensamento que vocês estão mandando para o cérebro de vocês, para o inconsciente de vocês. Gente, gratidão, que maravilha, segunda-feira. Eu posso levantar, eu posso caminhar, eu posso fazer minhas coisas, eu posso trabalhar, eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho comida. Quantos não têm? Então vamos parar com o ranço da segunda-feira. Ai, é final de semana, não tem nada para fazer, que saco. Tem parques, tem um monte de coisa. Lê, vê TV, vê filme, faça alguma coisa, mas preencha o seu tempo. Não deixa a tristeza, a angústia tomar conta de você. Você é mais do que uma tristeza, do que uma angústia, do que um sofrimento. Vá em frente, gente. Segue, caminhe, que vai dar certo. Confie em vocês, confie no propósito de vocês, que vai dar certo. Um grande abraço e até qualquer hora.